Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o André e nós estamos com mais um episódio do Aljava Cast, que é uma plataforma, é um canal onde nós estamos desenvolvendo um treinamento, uma capacitação, palavras e pessoas que vêm trazer conteúdos relevantes para te ajudar a atingir o seu propósito de vida. Nós falamos desde a nossa primeira reunião presencial como é importante nós entendermos o nosso chamado, o nosso propósito, mas eu sei que para desenvolver esse propósito a gente precisa de algumas ferramentas, seja elas emocionais, espirituais, estratégicas para conseguir. Então, por isso nós criamos esse canal para trazer pessoas que conseguiram de alguma forma já atingir seu propósito e vão contribuir conosco para a gente conseguir, junto com eles, alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu quero te convidar a compartilhar esse link com o maior número de pessoas. Vamos atingir aí os nossos amigos, aqueles que estão conosco no nosso trabalho, para você poder ser também uma ferramenta de auxílio para essa pessoa. Esse bate-papo de hoje com um amigo meu que eu vou apresentar agora mesmo aqui para vocês, eu tenho certeza que vai de alguma forma te destravar, vai abrir a sua mente para você conseguir dar alguns passos em caminho daquilo que você tem para cumprir nessa terra. Então também, além de compartilhar, clica no sininho para você ser notificado sempre que nós colocarmos um vídeo novo e também siga o canal para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo que nós estamos gravando, você está assistindo, ele é importante. Ele vai pulverizar, ele vai multiplicar essa informação que eu gosto sempre de dizer, que informação é consciente, informação séria, relevante, ela ajuda vidas, salva pessoas e transforma a mentalidade de cada um de nós. Então, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu estou com um grande amigo que eu conheci em 2018, que foi lá no Center Shop. Nós tomamos um café, conversei, intermediado pelo Donato, não sei se ele vai lembrar disso, o grande Donato. Eu, a Marina, aí, nós sentamos ali para bater um papo, e a partir dali, eu comecei a acompanhar mais de perto. Eu já acompanho ele desde 99, já assisti vários jogos dele, você vai ver que fantástico. Só a carreira que ele conseguiu desenvolver, o sucesso que ele teve. Nós vamos falar sobre os desafios, mas Cambraia, seja bem-vindo. É um Obrigado, prazer te André. receber na nossa mesa. Fique à vontade, você é de casa, fique à vontade Obrigado. para poder compartilhar. Eu queria desde já, primeiro, né, já te falar que é um privilégio para nós termos assistido a sua palestra aqui no Aljava e hoje também batendo esse papo aqui, dando continuidade naquilo que você compartilhou conosco para poder ajudar aqueles homens que têm buscado desenvolvimento para atingir seu propósito. Então, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se apresentar para o nosso pessoal aí. Quem é o Cambraia? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, para Deus, né, que nos permite conectar, viver momentos importantes, momentos que a gente pode contribuir, aprender. Isso é muito valioso. Obrigado, André. Obrigado, Alex, né, que está aqui atrás. Top demais. Cara, meu nome é Luiz Cambraia. Eu sou de São Paulo. Cheguei em Uberlândia em 99 para jogar basquete profissionalmente. Na época eu era um profissional do esporte e vim para cá e adorei a cidade. Terminei minha carreira como atleta profissional em 2007. Já tinha me preparado para os novos desafios após carreira, né? O pós-carreira como atleta. Então, construí minha primeira empresa, uma marca esportiva conhecida aqui na região, chamada Cambis. E, cara, decidi ficar por aqui, porque eu realmente gosto muito dessa cidade, gosto muito do povo daqui, das pessoas, Uhum. uberlandenses, uberlandinos. E eu tive um privilégio muito grande, né, de exercer a atividade que eu pratiquei, e naquele momento eu fiz muitos amigos, enfim. Hoje eu sou casado com Francine, tenho dois filhos, o Noah e a Liz, né? E a minha vida toda está sendo, né, construída e firmada nessa área, nesse terreno tão rico, e abençoado. Que legal. Eu creio que você já vai recordar aí na sua memória o Cambraia quando ele jogou primeiro pela Unite, depois no Nitri, né? Que teve a mudança na caminhada aí, jogou pela seleção brasileira. Então, ele teve aí uma trajetória no esporte muito legal. Se você não conhece,
vai lá no Instagram, talvez você não é dessa geração nossa, né, Cambrai? Essa meninada que tá chegando aí não acompanhou, mas você está diante de um campeão brasileiro, foi sul-americano? Também. Campeão sul-americano, não é? Eu te falei que eu ia trazer um cara aqui top para você, para te ajudar a chegar onde você tem que chegar. Então, você vai ver que a trajetória dele preparou para o que você está vivendo hoje. Cambraia, eu queria, aproveitando, né, falando de trajetória, desafios, falando de esporte, qual foi um momento assim que talvez mais desafiador na sua vida e como que você conseguiu superá-lo? Independente seja pessoal, profissional, algo assim que marcou a sua trajetória aí dos seus 50 e poucos anos aí de vida, de jornada. Puta, são muitos, né? É difícil até escolher aquele que foi mais desafiador. Existem desafios em vários âmbitos, né, da nossa vida. Âmbito pessoal, familiar, empresarial, profissional como atleta. Eu vou trazer aqui, talvez, vou remeter à minha experiência como atleta, né? Que ela me ajudou muito na construção do meu caráter, porque e da minha de alguns princípios e valores que comungavam e me ajudaram a ser de fato consolidados pela já era construído pela minha família, mas o esporte ajudou muito a consolidar esses valores, né? Talvez um dos momentos mais desafiadores que eu tive foi próximo ao encerramento de minha carreira, que eu estava jogando fora. Eu cheguei aqui em 99. Em 2003 eu saí, né? Eu não queria sair, mas com a mudança do técnico, em razão do nosso time não ter tido nenhuma conquista de fato expressiva, eles fizeram algumas reformulações e eu saí do time. Fui para o Minas Tênis Clube e eu já estava, isso foi em 2004, eu já estava com 33 para 34 anos, né? É uma idade que o atleta já está caminhando, né, para um início de um encerramento de carreira. E aí, quando eu terminei esse contrato no Minas, eu voltei porque eu já tinha minha base aqui, o meu desejo já era, meu plano já era morar aqui em Uberlândia. Já tinha inclusive construído a minha primeira empresa. Então isso já estava planejado. Quando eu voltei, o Hélio Rubens tinha sido contratado para jogar, para coordenar o time aqui, para dirigir o time. E o time foi montado para ser campeão mesmo, porque até então, até 2004, o time não tinha conquistado um campeonato brasileiro e tão pouco sul-americano. Tinha conquistado campeonatos mineiros, tinha tido boas colocações como terceiro lugar, que a gente já tinha conseguido e tal, mas nós não, a equipe na época Unitri não tinha conseguido de fato um resultado expressivo como a cidade merecia, até mesmo o investidor, né? E aí o Hélio Rubens foi contratado, montou a equipe e eu estava na cidade. Só que, porque tinha encerrado meu contrato do Minas, não renovei lá e voltei. E, cara, a minha intenção era encerrar minha carreira. Mas existia uma lacuna que tinha que ser preenchida, que era, de fato, viver aqui em Uberlândia um título que realmente fizesse jus a toda a dedicação, todo o investimento, toda a participação da torcida. E dessa forma, eu criei não, calcei, né, a sandália da humildade e bati lá na porta do Hélio Rubens, porque o time já estava montado. Falei, Hélio, cara, eu quero jogar no seu time. Eu quero ter, de fato, a oportunidade de ser campeão. Eu tinha certeza que aquele time tinha grande chance. Por que eu tinha essa liberdade com o Hélio? Porque em 94, quando eu encerrei os meus estudos nos Estados Unidos, eu tinha ganho uma bolsa, ele tinha me ligado lá e um dos meus sonhos era ser atleta profissional. Eu me formei nos Estados Unidos e quando eu estava encerrando, né, a faculdade, tocou meu telefone lá no dormitório, onde eu dormia onde eu vivia dentro da universidade, e era nada mais, nada menos do que o Hélio Rubens, me chamando para que eu fizesse um teste em Franca. Eu estava absurdamente bem treinado, 4 anos nos Estados Unidos, aí eu vim, passei no teste e joguei com ele em Franca, né? Fomos campeões
pan-americanos, era um time franco, é uma tradição incrível, né? Uhum. E aí eu tive essa oportunidade e eu acho que essa liberdade, vamos dizer assim, de bater na porta dele e falar, eu quero jogar no seu time. Mas ele falou o seguinte, olha, orçamento, né, não tem mais orçamento para contratar ninguém. Aquilo que a gente tinha que contratar, a gente já contratou. Aí eu falei para ele, eu lembro direitinho, o problema, a prioridade, né, a minha intenção não é de fato financeira. É sim de fato ter a oportunidade de ser campeão aqui em Uberlândia. E aí ele não me deu a resposta na hora, passaram 15 dias, o Fernando Larraud, que era um coordenador do time, me ligou e me contratou. Legal. E aí o restante da história eu conto depois. Cambraia, vendo assim essa trajetória do basquete, essa trajetória aí da sua caminhada, da sua jornada, qual que foi, talvez, assim, a lição que você mais tirou da sua jornada né, de atleta que você carrega até hoje com você no Vou empreendedorismo? voltar na primeira pergunta, porque eu acho que eu não respondi. Agora que eu fui analisar que eu não respondi a primeira pergunta, eu contei uma trajetória para, inclusive, Aham, adentrar nessa questão. E aproveitando a sim, segunda, que a gente pode trabalhar as duas com a resposta que eu tinha que ter dado na sim. primeira. É, e aí, cara, quando o Hélio Rumes me contratou, Uhum, eu estava 3 ou 4 meses sem jogar, enquanto a equipe já estava, né, em pleno treinamento, já estava em atividade já há muito tempo. E eu, com 33 para 34 anos, eu estava fora de forma comparado com o restante do time. E a galera tinha 26, 27, 28, né? E meninada. eu com 34, é uma diferença substancial. Uhum, Então eu tinha que treinar muito mais que qualquer um, e essa sempre foi minha característica, de muita disciplina e muito uhum, comprometimento, sabe? E eu chegava, o preparador físico, que era o Mário Saraiva, porra, ele me pegou e falou assim, cara, você quis voltar agora, você vai voltar direito. E eu gosto muito desses desafios, então vamos. Eu lembro uma vez que ele me colocou na bicicleta, a gente tinha que fazer exercícios, cara. E aí a intensidade foi tão grande, eu não estava tão preparado, que eu pensei que fosse morrer lá, e caí duro, eu vomitei, que sabe aquela intensidade tão grande, mas eu gostava muito disso, queria ir ao meu limite, né? Só que, nos anos anteriores que eu joguei aqui, eu sempre tive uma representatividade muito grande no time. Eu era né, uma das referências no time, vamos dizer sim. assim. Ah, e naquela época, quando eu voltei a jogar, eu fiquei no banco, cara, não jogava. E aí, quando os jogos eram aqui em Uberlândia, isso é muito nítido na minha cabeça, na minha memória, porque foi um, foi um momento desafiador. Todos nós, de uma certa forma, queremos ter significância, Sim. né? Então você sair de uma posição onde você era realmente reconhecido como, né, uma das referências do time e de repente não jogar e perante a sua torcida era um pouco desafiador para mim, eu confesso. E se tornava mais desafiador porque a minha própria torcida dentro do ginásio aqui às vezes gritava, né? Porque o ser humano é Uhum, complexo, né? sim. Cambraia, o que você está fazendo aí? Por que não parou de jogar ainda? Vai ser roupeiro, vai ser massagista, aquela zoação, né? Aham, E era duro escutar aquilo, porque não era da imagino. torcida adversária, era É do alguns seu, né? membros, né, de casa. Então aquilo, de uma certa forma, mexia, né, com as minhas Uhum. emoções, com os meus sentimentos e por muitas vezes me colocou em dúvida. Então eu acho que aquele momento foi bastante importante para saber lidar com situações emocionalmente impactantes, né? Uhum. Me ajudou a fortalecer alguns princípios e caráteres importantes, de manter firme, com consistência, disciplina, comprometimento, diante daquilo, com a visão que eu queria, que era ser campeão. Vamos deixar o spoiler para depois. Se você não conhece, como é que foi o final Não desse aqui? podemos Não, contar agora, não né? contar, não vai chegar na final. Mas talvez essa foi uma das suas, talvez, lições mais fortes que você viveu, que hoje você carrega para o seu momento atual. Aquilo que você tem desenvolvido hoje. Assim, são muitos aprendizados, né, André? São muitas oportunidades. Qualquer área da vida traz, Uhum, mas o esporte, propriamente dito, ele é muito dinâmico e muito. é,
ele é muito presente, assim, as decisões têm que ser tomadas de forma muito rápidas. Sim. Diferente, às vezes, de um ambiente corporativo, que as decisões podem ser tomadas com mais tranquilidade, essas mudanças e ajustes também, mas no esporte não, cara. Teve jogo ontem, vai ter daqui a 2 dias, Uhum. entende? Então, os impactos emocionais, as tensões, as cobranças, elas são muito fortes Uhum. e a gente tem que aprender a sair de um jogo que a gente teve uma vitória e saiu eufórico e equilibrar as emoções, porque a gente tem um outro daqui a 2 dias. Não dá nem tempo de comemorar e também não dá muito tempo de ficar muito triste ou deprimido por uma perda de um campeonato, porque logo em seguida talvez você tenha um outro compromisso, você tem que elevar, né, Uhum. a sua motivação, a sua concentração e dominar as emoções. Então, isso é uma questão muito legal. E como é que você conseguiu pegar a sua mentalidade vencedora do basquete, do esporte, e transformar para aquilo que você está fazendo hoje? E também aproveita aquilo que você compartilhasse com o nosso pessoal, o que você tem desenvolvido hoje. Mas essa pegada mesmo, como que eu transicionei para fazer o que eu estou fazendo hoje? Tá. É, o esporte me trouxe muitas oportunidades de desenvolvimento, né? Eu tenho Uhum. uma característica, um perfil mesmo, né? E diante das possibilidades, dos desafios do ambiente do esporte, alguns perfis, características minhas se encaixam e outras precisavam ser desenvolvidas. Eu posso dizer que uma das características que eu sempre tive, que eu lembro desde pequenininho, quando eu comecei, que eu me lembro de entrar no esporte, cara, eu sempre fui muito aguerrido, muito lutador, muito determinado, né? Muito comprometido, muito disciplinado. Então, isso era uma característica que eu posso dizer que está dentro de mim. Quais características que eu entendi e fui vivendo e aprendendo ao longo do esporte que hoje falo, cara, se eu tivesse a consciência lá atrás do quanto era importante e hoje até utilizo isso em função do meu trabalho para replicar, para mostrar para as pessoas que trabalham comigo de uma forma ou de outra, é lidar com as emoções, cara. É saber gerenciar. Não as emoções, porque as emoções a gente não controla, Uhum. elas surgem, é um processo biológico. Sim. Mas diante desse autoconhecimento de como as emoções surgem, quais situações que elas surgem, como elas têm nos impactado, fazer uma gestão, tentar fazer uma gestão do sentimento, que é super desafiador, Pô. mas principalmente fazer a gestão comportamental, ter o autocontrole. O que é isso, cara? Diante de um sentimento de raiva, ter o autocontrole para não falar o que eu não devo, nem agir como eu não devo. E ter o domínio para fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo eu não tendo vontade. Que legal. Né? Por que isso? Porque eu tenho ideia da consequência, do que pode ocorrer se eu agir dessa forma, e se eu conseguir me controlar e agir de outra forma, eu posso ter uma consequência melhor. Esse eu acho que é o grande desafio nosso no dia a dia, isso Uhum. nas relações pessoais, com a esposa, com o amigo, com o sócio, filhos, com clientes, com fornecedores, né? Uhum. Então é um dilema, é um desafio, mas totalmente adaptável, totalmente treinável. Uhum. E é isso que eu faço hoje. Que legal. É interessante você falando porque assim, a gente só muda o segmento, mas tudo é da mesma forma. Quando o Samuel nasceu em 2020, para nós foi um grande baque. Eu sou de TI, a minha esposa é de engenheira química, nós estávamos na UTI, é, nunca tinha entrado numa UTI na minha vida, eu odiava o hospital, eu não gosto nem de entrar no ambiente hospitalar. Hoje eu vou fazer visita para ajudar famílias, né, dentro de famílias raras. E eu tive que aprender ali a controlar. Porque a primeira coisa que o médico falou pra mim foi assim, Cambrai, na porta do UTI, talvez não tenha amanhã pro Samuel. Cara, aquilo ali eu falei, como é que eu vou falar pra minha esposa? É, Nós estamos há 5 anos tentando, né, perfeito. na tentativa da gestação, fomos pra FIV, no dia que a gente conseguiu, fechou por conta da pandemia, Samuel veio de métodos naturais. E aí eu tô lá com um filho esperado, desejado, tão querido, já sabia dos desafios que nós teríamos pela frente. A primeira coisa que a gente fez do dia que a gente descobriu que ele teria a possível síndrome, que não foi diagnosticado depois, até nascimento, foi, cara, quando nós podemos nos preparar para ele estar bem. Porque serão dias difíceis. Como escutar isso do médico?
Depois virou amigo, nossa, viu o desafio do Samuel, mas Perfeito. eu fiquei, Cambraio, o que eu falei? Eu falo com a Mari, eu não falo, eu não vou falar. Porque eu creio no que Deus falou para nós, eu tenho que aprender a me controlar também, porque nós vamos ver amanhã. Eu Perfeito. creio, né? A esperança além da esperança. Foi o princípio a qual eu apliquei naquele momento, mas é o que você falou. Cara, aquela hora ali, foi um soco na boca do estômago. É. E eu E aí eu faço o que com isso? Então você fez o quê? Eu tenho certeza que você não conseguiu impedir as emoções, elas vieram. Você também não impediu o seu sentimento, porque você teve ele, mas você gerenciou a sua ação. assim, É isso que a gente chama de inteligência e emocional. é tão importante, hoje a gente vive uma geração que não está aprendendo muito a lidar com a geração, e a gente vai vendo é o reflexo que isso vai causando no casamento, né? Quantos casamentos líquidos, né? A pessoa está aí no terceiro, quarto, quinto casamento porque não soube lidar, né, com a emoção, o sentimento de um conflito, As né? dores mesmo, As né? dores estão É. vindo ali. E me fala mais um pouquinho, por que que você entrou nessa área do desenvolvimento emocional? O que que te levou? Cara, porque eu acho que eu precisava e preciso mais que qualquer um. Quando você comentou no primeiro, na primeira, na apresentação aqui, você falou que eu ajudo as pessoas. Cara, posso ser bem sincero com você? Eu acho que esse processo todo é mais para me ajudar do que ajudar as outras pessoas. Presta atenção, eu tenho certeza disso, Cambrai. Sabe por quê? Porque quando eu comecei, eu falei, eu quero primeiro pra mim. E é fantástico isso. Cara, assim, e eu acredito que o Uhum, meu papel nesse sentido cara, já que eu preciso tanto, e eu preciso ser sincero com você, eu preciso estar bem para fazer algo. Qualquer coisa que eu for fazer, eu preciso estar bem. uhum, Ou eu preciso buscar estar bem para ter uma alta performance. Então, assim, cara, quando eu decidi. Na verdade, quando surgiu essa oportunidade, foi quando eu encerrei minha carreira em 2007. Um amigo meu, André, inclusive, empresário, ele tem uma empresa de pesquisas. Ele falou para mim assim: Cambraia, eu acho que você deveria fazer um treinamento. E ele me sugeriu fazer um treinamento que ele tinha feito, que é o Empretec. O Empretec é um treinamento desenvolvido pela ONU e aplicado no Brasil pelo uhum. Sebrae, e está aqui no Brasil desde a década de 90, especificamente em Minas Gerais, em 93. E eu fiz em 2009. Quando eu fiz o Empretec, que eu já tinha constituído a minha empresa em 2002 e parei de jogar em 2007, e eu até quero contar um pouquinho disso, se der tempo, Sim. porque é valioso. Uhum, E aí eu fiz em 2009 o Empretec. Como tudo que eu faço, André, tudo que eu me proponho fazer, eu faço uhum. da melhor forma que eu posso. Eu me entrego mesmo. E aí eu me saí muito bem, me convidaram para ser um facilitador no Empretec. Aí eu passei pelo processo de treinamento, credenciamento, hoje eu sou um facilitador líder do seminário Empretec. Então tudo começou ali, Uhum. na busca do meu desenvolvimento. E aí os caras falavam, acho que esse cara aí pode ajudar outras pessoas, outros empresários através da metodologia do Empretec. E aí eu Legal. comecei a vivenciar isso e não parei mais. Eu sempre falo, Cambrai, que a parte emocional, ela tem o poder de parar as outras partes, seja espiritualidade, seja relacionamento, porque se eu não estou bem comigo, não estou conseguindo gerir as minhas emoções, é difícil ou quase impossível, não vou falar que é impossível, mas é quase impossível, a pessoa ter sucesso em alguma coisa. É. E o bacana disso é o seguinte, cara, a gente não para de se aprimorar, né? Você não Sim. pode parar no processo de desenvolvimento, porque é, nós sempre temos algo a mais para aprender. Por quê? Porque nós que lidamos com pessoas, Uhum. nós somos complexos, Demais. né? Nós somos confusos. Então nós precisamos buscar quanto mais conhecimento, mais entendimento de como nós funcionamos. A Maria tem uma frase que ela fala assim: a nossa mente é tão brilhante, mas é tão brilhante que ela conta cada narrativa para justificar aquilo que nós estamos querendo ali, mas porque a gente não quer lidar com aquilo ali. Então o campo da imaginação é muito grande, é muito fértil, né? É demais, cara. Então, assim, eu até perdi o que eu ia te contar. O que eu ia te falar? Me ajuda aí, me Você lembra. estava falando da questão da importância do desenvolvimento. Ah, lembrei. É, quando a gente fala dos nossos sentimentos, Uhum, né?
Tem gente que fala assim, e eu tinha esse entendimento, o meu entendimento era esse também, sentimentos negativos e sentimentos positivos. Eu não olho mais dessa forma Uhum. hoje, né? Porque no entendimento das pessoas, quando a gente fala assim, cara, o sentimento de raiva é positivo ou negativo? As pessoas vão falar o quê? Que falam que é negativo, Falam mas que é negativo. depende. Mas não é. Não existe sentimento positivo. O medo é negativo? Em determinadas situações, não. Ele vai salvar a sua vida. Se eu não tiver medo, eu vou pular do edifício para ver o que vai Ele pode acontecer. salvar a sua vida. O fato eu entendo que existem sentimentos incômodos, né? Sentimentos que incomodam e sentimentos que geram satisfação, vamos dizer assim, tá? Aí eu pergunto, existem momentos da sua vida e os sentimentos que geram incômodo, eles são determinantes para o seu crescimento. Existem sentimentos que são muito agradáveis que eles vão destruir sua vida. Uhum. Então, tomar consciência de como esses sentimentos estão impactando e determinando os seus comportamentos, cara, é decisivo para você tomar a consciência da consequência. Quando você toma consciência da consequência, você tem a possibilidade de vivenciar e permitir que aquele sentimento continue e Uhum. impacte o seu comportamento. Quando você tem a consciência dessa consequência, você pode fazer as alterações necessárias. Legal. Entende? Sim. Por exemplo, se eu profissionalmente não estou conseguindo performar, isso me gera uma baixa autoestima, Uhum. porque eu não estou performando, não estou ganhando o dinheiro que gostaria, não estou conseguindo sustentar minha família, estou tendo que abrir mão do meu patrimônio para sustentar minha família. Isso gera um incômodo visceral, Sim. sim ou não? Verdade. Beleza. É ruim? Lógico. Mas dependendo se você interpretar a consequência de continuar vivenciando esse sentimento, qual é a Uhum. consequência do seu comportamento? E, consequentemente, desses resultados. Quando você toma essa consciência e fala assim, não, eu não quero continuar aqui, eu quero sair fora desse sentimento, eu tenho que entrar em ação e promover as mudanças que eu preciso promover. Legal. Você falou muita coisa assim que eu gosto, porque quando geralmente eu vou atender uma pessoa, eu gosto de falar para ela, você precisa ter consciência de onde você está. Se você não tiver clareza e consciência daquilo que você está sentindo, vivendo, você não vai conseguir ter tração suficiente para te tirar do lugar. Então vamos jogar consciência, vamos jogar a luz ali para entender. Como você Perfeito. falou, às vezes um sentimento que aparentemente é nocivo, né? Negativo, ruim, que cada um chama de um jeito, ele pode ser o trampolim que vai me levar para o próximo degrau. Perfeito. Como, por exemplo, se eu tomar sorvete todo dia, que é gostoso, prazeroso, vai me matar É, em grande escala, vai me matar devagarzinho, é né? isso. Exatamente. Então, essa tomada de consciência é fundamental, Sim, né? Para você poder tomar as decisões e gerenciar o seu comportamento. legal. Então, Brian, conta para nós aí como é que foi, então, sair de jogador para empresário. Que você falou para nós que você começou a Cambis, né, que é uma das suas empresas, em 2000 e... 2002, eu ainda 2002. jogava, Uhum, né? E parei de jogar em 2007 para 2008. Enquanto eu pensando no meu futuro, né, eu venho de uma família muito bem estruturada e sempre uhum, tive essa orientação. legal. Na minha família não existe esportista assim profissional, que eu me Uhum, lembre. Não me recordo. Não conheço. uhum, Então, assim, quando a gente estava em encontros familiares e eu era criança, adolescente, né? Os tios, primos perguntavam: o que você vai fazer? Você está estudando para quê? Ah, eu fazia engenharia, tem base, olha eu só. fazia engenharia, nada a ver. Engenharia, gente, Mas eu ó. fiz engenharia em São Paulo, na época dos 17 anos, escolhi engenharia porque minha irmã tinha escolhido. Aí eu perguntei para ela, é legal? A engenharia é legal? E ela adorava, né? Ela falou, é. Eu falei, então é isso mesmo. Porque meu foco não estava ali, meu foco era, eu queria ser um atleta profissional de basquete, queria ser um jogador de basquete. Aí nos encontros familiares, eles me perguntavam, o que que você vai ser, tal, o que que você, profissionalmente falando, aliás, profissionalmente falando, o que que você vai ser, o que que você vai fazer, ou o que que você faz? Eu falo, jogo basquete. Uhum. Aí eles olhavam assim para mim e falavam assim, não, cara, não é como hobby, não, é como profissão. Olha só. Eu, pô, mas é profissão mesmo. Então você vê como era tão destoado, né? Principalmente naquela época. Hoje Uhum, mudou um pouco, porque uhum. tem, né, outras informações, NBA e tudo mais. Mas naquela época foi um desafio.
E aí, eu comecei, eu fiz, decidi ir para o esporte. Em 2002, já pensando como que seria o meu futuro, eu falei, cara, eu comecei a pensar num negócio. Eu sempre gostei de negócio, sempre li muito. Uhum, E eu falei, vou montar um negócio para que eu tenha uma atividade pós-carreira. uhum, E aí, cara, a nossa rotina era o seguinte: de atleta de alto rendimento, você treina de manhã, volta, toma um banho, volta para casa, almoça, dorme, descansa para treinar à tarde. Essa é a rotina. E tem que ser, sim, porque é realmente, né, assim, muito exaustivo, é exaustivo. puxado. E aí, enquanto a moçada estava treinando, estava descansando, eu estava me movimentando para construir o meu negócio. Ah, que legal. Então, eu abria muitas vezes mãos do meu descanso para poder preparar o meu futuro, né? E aí, quando eu parei de jogar, eu já tinha uma empresa constituída, já tinha, né, uma estrutura pronta, e aí eu fiz um investimento maior. E tomei uma decisão muito equivocada ao longo dessa jornada, depois, porque a empresa foi crescendo, crescendo, e eu senti um desafio grande nessa parte de gestão mesmo, de pessoas e de financeira. Eu era muito mais desenvolvimento de produto e a área comercial, de abrir portas e tal, em função dos meus relacionamentos, né? Uhum, E aí, cara, um consultor me orientou tinha uma pessoa que poderia me ajudar, que é um executivo de São Paulo, que queria voltar para Uberlândia. E, enfim, ali eu cometi um erro de vender uma participação da empresa, a sociedade não deu certo. E aí foi um momento bastante desafiador para mim, para poder lidar com essa situação de total desconforto, de desentrosamento, muito em função de tomada de decisão pelo sentimento. Estava tendo dificuldade numa área que me incomodava uhum. muito, eu tomei uma decisão sem pensar direito, sem analisar, eu trouxe uma pessoa para dentro que não tinha a mesma visão que eu tinha. Aí o negócio não deu certo. Aí nós tivemos que separar e foi um momento bem desafiador na minha carreira empresarial. Acho que todo mundo já teve, de alguma forma, algo, né, nesse sentido, porque é desafiador, né, Cabral? Isso é o que Né? eu gosto de falar, é relacionamento, é você entender, tá na mesma pegada, a mesma visão, mesmo propósito, né? É, eu acho que toda decisão que é tomada para aliviar uma dor sem realmente utilizar a razão, Uhum. né, ela pode gerar algum arrependimento futuro. Não tenha dúvida disso. Mas, por um outro lado, André, Aham. isso me trouxe um MBA que nenhuma escola me daria. Uhum. Né? Então, hoje, num trabalho que eu faço que é muito contundente, que eu posso dizer que eu tenho sucesso, que é a mentoria empresarial, né? Uhum. Não voltada para negócio especificamente, mas voltada para três pilares que eu entendo, que é pensamento, sentimento e comportamento, né? Uhum. E isso me trouxe muito conteúdo, Uhum. né? Muito embasamento para poder orientar os meus mentorados em situações de tomada de decisão. Eu creio que talvez o maior desafio para muitos é realmente a tomada de decisão. Quando dar aquele passo, quando ter que parar, quantas vezes eu tenho que sair disso aqui para ir para o outro lado, porque gerir as emoções, e normalmente o homem ele é introvertido, ele em vez de, cara, deixa eu levantar a mão e pedir ajuda, o cara É, quer vazar, ele quer ficar sozinho, ele quer pensar, ou a Bíblia fala que ele vai chegar ao ponto de sentar na roda dos escarnecedores, ou seja, aqueles que não têm nada para contribuir, para falar, cara, Cambrai, larga disso, faz aquilo, ou seja, a pessoa não tem aquele mentor que pode conduzir ele naquela jornada. E conta um pouquinho para nós como que você tem feito isso com seus mentorados, o que você tem desenvolvido, como é que é o processo, como é que você tem descoberto, porque para mim o maior, para mim, falando família Saras, quando eu sento aqui para conversar com alguém, então, Brian, eu saio daqui impactado porque eu vejo um tanto de milagre acontecendo, eu vejo, é tangível para mim, algumas coisas são valores importantes para mim, né? Esperança, fé, superação, começo aí. Então, é uma escola para mim aqui que talvez nenhuma faculdade de enfermagem ou medicina me daria a oportunidade de ver tantas coisas. Eu perfeito. creio que para você é da mesma forma. Você está ali no dia a dia
com os seus mentorados, qual que é a pegada, qual que é o insight que você tem para compartilhar conosco hoje aqui? Tá, eu, a minha, a minha percepção, meu entendimento ao longo de 2010, 2009 até hoje, são 16 anos, 16 né, anos. praticamente. Existe uma similaridade muito grande em termos comportamentais entre o atleta de alto rendimento e o empresário ou profissional de alta performance. É muito parecido a forma com que eles agem, tá? Então, nós estamos falando de comportamento. Agora, quando a gente traz para um aspecto, para você abrir um negócio, você precisa entender da parte burocrática, de legislação, operação do seu negócio, as regras, o produto ou serviço que você vai produzir ou entregar. Você precisa ter a capacidade e a competência técnica. André, é, por mais assombroso, né, ou assustador que seja, quando a gente fala de pequenos empresários, um número muito relevante, muito grande, e não é uma acusação, nada disso não, é uma realidade. Muitos não têm conhecimento dos seus próprios indicadores financeiros. Não conhecem quais são os seus custos fixos realmente. Não conhece o conceito de custos variáveis. E tem uma empresa de 50 funcionários que fatura bem, mas que muitas vezes está super endividado, porque não consegue fazer uma gestão, nesse caso estou falando financeira, porque não tem conhecimento de fato dos conceitos, ou por não fazer a gestão em função de um aspecto que muitos não cuidam, que é o aspecto emocional. Porque na maioria, lidar com dinheiro é emocional. E muitos deixam para depois aquilo que absolutamente eles precisam tomar uma decisão naquele momento, finge que não é com ele. Então, assim, e muitas vezes sabem fazer, mas o aspecto emocional é tão impactante que eles realmente não assumem essa responsabilidade. Então, assim, nós temos o aspecto da competência técnica, que, no meu entendimento, não é o principal problema, o maior desafio, né? Ah, muitos sabem o que tem que fazer, mas não fazem. E aí nós temos que entrar numa outra competência. Eu estou falando na estruturação da própria mentoria. Nós precisamos entrar numa outra competência, que é a competência comportamental. Cara, se eu preciso fazer, tem que entrar em ação. Então, nós trabalhamos 10 características de comportamentos empreendedores aqui, tá? Que, através de pesquisas e estudos, levam a resultado. Como é que chega a essa conclusão? Porque um estudioso do comportamento humano, chamado David McClellan, lá na década de 50, professor da Universidade de Harvard, já falecido, quis entender por que umas pessoas tinham melhores resultados que outros nos negócios. E ele identificou, em pesquisa em vários países, que as pessoas que têm melhores resultados têm um padrão de comportamento. Então, ele conseguiu identificar esses comportamentos, compilou esses comportamentos. Então, nós trabalhamos o desenvolvimento e prática desses comportamentos. Bom, mas mesmo a pessoa sabendo o que tem que fazer, muitas vezes elas não fazem. Então, nós temos que trabalhar agora a competência emocional, porque pode ser questões emocionais que impedem, escravizam essa pessoa e não deixam ela fazer aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, a gestão financeira. Bom, às vezes a pessoa sabe como ela funciona, sabe que está com medo de olhar os números e por isso deixa para depois, que deixa para depois, que deixa para depois, depois o negócio estourou. Ela sabe disso, mas não consegue ter o controle sobre as suas ações. Então aí nós temos que trabalhar a competência mental. Eu gosto muito dos ensinamentos da Carol Dweck no seu livro Mindset, que nos demonstra que muitas pessoas têm a mentalidade fixa e de crescimento. Muitas pessoas têm medo de falhar, medo do fracasso. Por isso não querem olhar a verdade dos números. Sim. E isso é uma mentalidade fixa, né? Então nós temos que trabalhar a mentalidade de crescimento para dar força para essas pessoas. Esse é um pilar. O outro pilar é a visão e motivação. Tem muitas pessoas que não sabem o motivo que elas estão levantando. E nós precisamos trabalhar isso, construir uma visão que gera satisfação, essa vai ser a motivação da pessoa entrar em ação.
Esse é um outro pilar. Eu tenho mais 2 pilares para te contar, mas eu vou deixar você fazer a pergunta para depois você apresentar esses outros 2 pilares. Certo. E é tão interessante, Camilo, você está falando aí de conceitos, né, que você trabalha com o pessoal com o objetivo de levá-lo a ter um sucesso. E talvez uma das coisas que eu percebo, tem muito homem que perdeu o desejo pelo sucesso. Está estagnado, ele parou ali, pode ser por um medo, por uma frustração, ou seja, voltando de novo aos sentimentos, às emoções, não, é, não entendidas, não compreendidas e muito menos tratadas, e o cara, o cidadão, ele não consegue avançar e ter resultado, ele vai ter problema no casamento, ele vai ter problema com o filho, ele vai Perfeito, ter vários problemas na saúde. Por quê? perfeito, Porque ele não entendeu que ele precisa de lidar. perfeito. Tô certo ou tô errado? Eu acho que quem sou eu para dizer que está certo ou errado? Eu concordo com você, né? Porque assim, lembra daquela situação onde muitas vezes nós somos distraídos, né? E somos preenchidos por prazeres momentâneos. Sim. Então, às vezes, a pessoa sente que está num certo conforto e acaba se desviando um pouco, né, do foco, da continuidade do trabalho, dos resultados, e acaba se distraindo por prazeres imediatos e acaba se desligando ou deixando de ter atenção naquilo que é importante dentro do seu negócio, da sua empresa, e isso pode ser perigoso, Sim. né? Então, assim, um outro ponto importante são as distrações, né? Uma coisa que eu preciso confessar aqui, eu acho que isso é importante, o autocontrole e a disciplina, né? Por que eles são importantes, no meu modo de entender? Porque eles são determinantes, são essenciais, nos resultados das nossas vidas, seja em qualquer área. Eu relato para você assim que eu adoro cerveja, eu adoro um vinho, adoro mesmo, gosto muito da sensação, né, da bebida. Uhum. Mas chegou um determinado momento da minha vida, André, que eu falei, cara, isso, isso não é congruente com aquilo que eu quero alcançar, com aquilo que eu quero fazer, pela significância que eu quero ter. Então eu tomei uma decisão hoje. Eu gostava muito de sentar com os amigos, tomar uma cerveja, tomar um vinho e tal, mas aquilo, assim, eu tomei a consciência que aquilo não era compatível. Então esse é um outro pilar que é da minha mentoria, que é a congruência. O que é isso, cara? Dentro da visão do meu futuro, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero entregar, os meus pensamentos e a minha ação ou as minhas ações têm que estar congruentes com a minha visão. Uma coisa que eu percebo muito, e foi determinante, porque se eu trabalho com desenvolvimento de pessoas para que nós todos tenhamos a melhor performance, temos maior condição de chegar onde a gente quer, aquilo que eu expresso e aquilo que eu comunico comigo mesmo tem que estar compatível com a minha visão. Qualquer coisa que me distraia de uma forma acima do que deveria impactar, eu excluí da minha vida. Então, a minha ação tem que estar compatível com a minha comunicação interna ou externa e seja absolutamente congruente com a minha visão. Tá? Legal. É, E é interessante você falando porque realmente, por a pessoa não ter um senso de clareza, uma visão onde quer chegar, qualquer caminho que o cara pegar, ele vai servir para ele. Agora, quando a gente tem, eu falo que falar os nãos, ele vai fazer parte da nossa vida, por quê? Porque a gente tem um objetivo a cumprir. Se a gente voltar ao esporte, o objetivo final, até a Bíblia fala isso, olha, ninguém pratica um esporte. Paulo fala que ninguém pratica o esporte querendo ser o segundo lugar. Todo mundo quer ser o primeiro. E para eu chegar no primeiro, eu tenho obrigatoriamente, emocionalmente, seja o que for, cumprir um processo para eu chegar no primeiro. é. Agora, se eu vou chegar no primeiro ou não, eu não sei. Exatamente. Mas a minha obrigação é fazer o melhor que eu posso. Sim. Entregar o melhor que eu O posso. apóstolo Paulo fala exatamente, fala, todo mundo corra como se fosse o dia do título. Ele está Exatamente. falando, você vai se preparar para aquilo ali. Porque a Exatamente. gente não pode prever o futuro. A história do nosso Samuel foi até interessante. No dia 10 de agosto de 2022,
ele chamou a gente, né? Já um tragozinho, beijava, a gente deu um abraço em família, a gente tava vivendo as coisas normais do nosso dia. Uhum. Trabalho, Samuel com enfermagem, tava tudo como a gente fazia todos os dias. E aquele era o último dia dele. Cumpriu a carreira dele, cumpriu o propósito dele, deixou o legado dele. Hoje nós vivemos essa semente que nós plantamos chamada Samuel, Perfeito. mas todos os dias a gente precisa de fazer o que tem que ser feito. É isso. É isso. E aí, a vida, eu acho que é isso mesmo, tá? É, o que faz a vida de fato valer a pena é nós termos a consciência. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir isso sempre, porque nós somos confusos, nós somos complexos, mas ter a consciência de que realmente em tudo que eu vou fazer, se eu for fazer esse podcast aqui, cara, eu tenho que entregar o meu melhor. Você entende? Uhum. Se eu fiz a palestra que eu fiz, eu tenho que ter dado o meu melhor. Porque senão as relações, por mais desafiadoras que elas sejam, conflitantes, que às vezes vão gerar, né, desencontros, mas eu tenho que ter a consciência que eu tenho que fazer o meu melhor, seja até mesmo para resgatar alguma coisa de errado que eu fiz. O meu pedido de perdão tem que ser o melhor. Porque senão vai chegar um momento que todos nós vamos vivenciar isso, Sim. é o nosso o final, né? O final da nossa Dente, né? história. E aí, cara, eu acho que talvez um sentimento que eu não quero vivenciar é de ter uma lembrança de não ter feito o meu melhor. Não quer dizer que eu queria ter sido. Se eu não tivesse sido o melhor, ou se eu não for o melhor, eu não vou estar satisfeito. Não é isso. Quando a gente. Existiam jogos que, cara, que nós perdíamos, mas que nós entregamos tudo que nós pudemos. Uhum. Então, nossa consciência estava tranquila. Sim. Existe o sabor da derrota, mas existe a consciência absolutamente em paz e tranquila, porque eu entreguei o melhor. E isso não tem preço, cara. Às Legal. vezes você até ganha um jogo, mas você não entregou o melhor, fica um vazio. Uhum. Então, o que importa mesmo, no meu entendimento, cara, é qualquer coisa que você for fazer, cara, faça como se estivesse fazendo para Deus, Que legal. né? Então, Brian, parece que aqui o tempo Deixa eu só voa. falar Opa, eu o ia te último perguntar pilar. exatamente, tá O último faltando. pilar é porque eu Exatamente. falei de visão e motivação, falei de competências, falei de Competência. congruência e agora tem que falar de frequência. Frequência, rapidamente, aqui, pessoal, fica aí. É o seguinte: é a repetição de atos, né, Uhum. ou ações, atos de fato cognitivos, que aí é os seus pensamentos e os seus sentimentos e os seus comportamentos, que são ações, são atos comportamentais mesmo, né? O quanto que você está trabalhando de forma repetitiva pensamentos que vão te levar e vão levar pessoas com você e vão fazer com que você realmente faça o que tem que fazer da melhor forma possível. E isso impacta o seu sentimento. Ou vice-versa, dependendo do seu pensamento, se for elevado, for um cara otimista, confiante, o seu sentimento vai seguir essa jornada. Isso vai impactar no seu comportamento. Cara, para mim a frequência é determinante. Então, no trabalho de mentoria, a gente pega mesmo firme para que a pessoa realmente desenvolva uma frequência que vá levar ela à excelência. Legal. Pessoal, falei para vocês que seria realmente fantástico. Então, Brian, pra gente. Você tá lá como é que fala? Lá na linha de três, você vai dar aquela cesta, sabe? Aquela que marca mesmo. Final de campeonato, faltando o último segundo, tá perdendo por dois, tem a possibilidade de passar por um. Eu quero que seja esse o recado, né? A mensagem que você possa dar para essa pessoa que vai te assistir aqui, que tá na situação de tô desistindo, não consegui o objetivo, tô sem motivação, estou cansado, mas agora assim, eu vou dar aquele lance ali, sabe? Aquela cesta de três que marcou várias vezes a sua carreira. Queria que você olhasse para essa câmera aqui e destinasse para essa pessoa essa mensagem aí. Abre o coração e imagina que Deus vai levar isso aí para 8 bilhões de pessoas. É a mensagem do Cambraia. Tem 2 minutos para dar esse recado. Cara, eu acho o seguinte: ah, o sentido da vida é encontrar, de fato, a motivação que existe dentro de cada um de nós.
Eu sou às vezes eu não sou motivador, eu sou até desmotivador. Mas por trás disso existe uma verdade nua e crua. Se você estiver esperando alguém te motivar, cara, você vai ficar pelo meio do caminho. Você precisa encontrar dentro de você aquilo que tem sentido na sua vida, a sua própria motivação. Você deve encontrar pessoas que te estimulam, que sejam pessoas que realmente joguem aí dentro de você uma chamazinha que vai fazer você pegar fogo, porque a motivação está dentro de você. Você precisa identificar essa visão que vai te gerar satisfação, que vai ser o sentido da sua motivação que vai fazer você entrar em ação. E todos nós temos, porque Deus nos traz essa possibilidade. Agora, se você não está encontrando, é porque você está se desviando facilmente ou buscando em lugares que você não vai encontrar. Quer saber mais? Liga para mim, que a gente pode fazer uma mentoria jogando com você. Que legal. Então, Brian, como é que o pessoal te encontra? Você falou, liga para mim, mas eu queria que você passasse, faça umas redes, seu contato, a gente vai colocar aqui no rodapé realmente para o pessoal entrar em contato, porque você falou que para mim de 4 pilares que todo mundo precisa: visão, E motivação, e motivação, competência, congruência e frequência. frequência. Isso aí. Então, Isso aí consolida a identidade comportamental, tá? A identidade comportamental é formada por esses 4 pilares. Se você quer consolidar, identificar, construir a sua identidade comportamental, entre em contato comigo no Instagram, que é cambraia.luiz com S, ou vou deixar aqui meu contato telefone, que é 34 99102 8514. Vamos fazer muita cesta de 3 pontos e levantar vários canecos. é isso aí, Cambrai. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade, tá? Foi show. Espero que a gente faça muitos negócios juntos aí É também. isso aí. E obrigado primeiro pela palestra que você trouxe para nós e também por esse tempo aqui que vale mais do que o MBA na teoria. A gente está indo para a prática, jogando para valer. Eu creio que realmente esse projeto que você já traz há um tempo tem destravado várias pessoas. E você que nos assistiu, você tem o contato do Cambraia, segue nas redes sociais. Vamos impulsionar também esse episódio, porque eu tenho certeza que alguém que você conhece, além de você, precisa. Mas eu vou te desafiar, manda para 5. Coloca para 5 pessoas para ele poder ver esse episódio que foi fantástico. Falamos de fundamentos que todo ser humano, mas o nosso público homem precisa para ter sucesso. Então, jogando para valer, que é um programa que o Cambraia tem, é fantástico, mas a pessoa do Cambraia fala muito mais do que tudo isso, porque ele foi um cara que contou para nós um pouquinho da trajetória, mas ele tem resultado. Ele tem sucesso naquilo que ele está fazendo. Então, Cambrai, que Deus te abençoe na sua jornada. Amém? Conta com a gente. Vamos bater outros papos aqui. Vamos arremessar outras cestas de 3 aqui, porque foi extraordinário. E o Aljava, ele nasceu de uma reunião de 5 amigos que queriam sair do lugar que estava, que queriam se desenvolver na parte espiritual, relacionamento, financeira, empresarial, e você está fazendo parte dessa história junto conosco, com Obrigado. esses homens que estão seguindo a gente, estão crescendo junto aqui, realmente é uma mesa onde todo mundo está sentando e crescendo, e brigadão, viu? Eu te Deus agradeço. abençoe, Amém. e te aguardo no próximo episódio.